Você não vai querer que eu saia para cá, mas eu não vou sair de jeito nenhum. Amanhã eu te conto o que mantém. Amanhã você cobra. Hoje não. Vem cá, vamos pôr isso aqui pra... E amanhã nós vamos limpar toda essa casa. É verdade. Vem. Ó, filho. Lola! Cadê você, Lola? Daqui a pouco. Fala aí, meninos. E aí, senhores? Tudo bem aí? E aí, Wesley? Tranquilo? Tranquilo. Fala aí, Oscar. Fala, senhores. Acabei de completar meus 10 mil passos. Você tá nessa ainda? 10 mil passos, cara. Senão eu tô chegando a 87 quilos, Wesley. Não dá, cara. Bicho. Ah, putz, e eu tô com 96, não tô nem reclamando, pô. Ah, mas não dá, cara. Tô com colesterol alto, tô comendo querer um débil mental. Aí não tem jeito, né? Ah, Fala aí, você é velho, né, mano? Velho é assim mesmo. Boa noite, Wesley. É o seu pai. Boa noite, Mick. Boa noite, Wesley. Fala aí, Oscar. Boa noite, Oscar. Tudo bom, E Oscar? aí, palha? Mick, corrige meu nome aí, cacete, que eu nunca sei onde mexe nessa porra aí. Então, O seu compact. Compact. Eu não sei. Compact. Eu não sei onde coloca o nome. Bicho. Oscar. Quando vai entrar na sala, é que você já digita direto, clica direto O link. no link, né? É. É que quando eu entro pelo computador, ele pede o número da sala, né? E logo abaixo tem lá o nome. Ah, então preciso fazer isso da próxima vez fazer. Né? Tá faltando o Fabinho e o Senna, né? Pronto, já mudei o meu também para Mick Reinaldo. Pronto. Professor Naldo também é foda. E aí, palha, fala aí. Tranquilo? Tudo bem com vocês? Tranquilo. A repercussão dessa live, a repercussão da live do Augusto, ela teve uma movimentação muito grande após a live. Acho que houve um entendimento melhor por parte das pessoas e acredito que hoje a gente vai ter aí um número bastante expressivo de pessoas aí participando. Então, isso para a gente é gratificante e vamos torcer aí para que o Mickey seja feliz como foi aí com o Augusto, aí se deu muito bem. Eu tenho só um comentário para acrescentar, antes de vocês falarem a respeito. Aconteceu uma situação na do Augusto, com relação a quando foi aberta as perguntas para o auditório, eu não sei se o Babu enviou a pergunta para o Mickey, ele leu a pergunta e autorizou a fazer, ou ele abriu para o Babu e o Babu perguntou sem ele saber o que ele ia perguntar? Não. Eu dei. Ele mandou a pergunta. Eu falei, olha, se você quiser fazer você mesmo a pergunta, não há problema, né? Porque eu ele tinha falado para. não acho que ele foi feliz nessa pergunta e a gente de autorizar, Mick. Eu acho que ficou uma saia justa para o Augusto, uma pergunta que não acrescentou nada e isso acho que não pegou bem, não. Entendeu? Tá bom. Não sei se vocês concordam, vocês lembram disso? Ele falou que quem que inclusive... ele votaria se ele não fosse candidato. O cara está brigando por uma presidência lá. Não fez muito sentido isso. Então, mas não. Essa aí foi alguém que mandou. Essa aí foi alguém que pediu pediu não 3 importa, vezes para perguntar. nem se fosse o Andrés, né? Nem se fosse o Andrés. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que não foi legal isso. Então, já que a gente tem o poder de selecionar isso,
a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com relação a isso, tá? Então, deixa eu falar uma coisa Isso para é a minha vocês. opinião, não sei se vocês concordam comigo aí. Não, tudo bem, mas eu acho que tem que ter, sim. Na verdade, assim, eu acho que vocês precisam falar mais, mandar mais mensagens pelo WhatsApp, falar mais comigo, assim do tipo, me orientar, falar assim, ó, tem uma pergunta aqui interessante, tem outra. Aí eu já vou emendando, entendeu? Porque. Mas a gente não recebe essa pergunta, quem recebe é você só. Não, mas eu coloco vocês como co-anfitriães. Aí alguém de Tá. vocês eu vou tornar co-anfitrião, e aí vocês vão receber a mesma pergunta que eu recebo. Então o cara só pode falar comigo, Ok. não é? Ou com o co-anfitrião, né? Então aí eu deixo vocês. Acho que aqui a maioria aqui conhece o Gobi, né? Acho que todos vocês já tiveram oportunidade de conversar com ele ou assistir alguma palestra dele, seja lá o que foi. O Gobi, dificilmente a gente vai conseguir cumprir as 15 perguntas, entendeu? Eu acho que não vai ter tempo para estender isso para a plateia, a não ser que a gente estenda. Agora está sendo gravada. Deixa eu aqui abrir para todos, né? Desabilitar aqui a entrada, tá? A partir de agora o pessoal começa a entrar. E só queria deixar claro, nós conversamos agora com o Mário Gobi e ele gentilmente nos deixou gravar a live e ele pretende deixar aberta para todos e nós nos comprometemos a mandar para ele também. Eu pediria que o pessoal, por favor, desligasse, né, os microfones. Pode dar uma paradinha, Tá? eu vou. Eu posso garantir a sua segurança. Eu vou Você trabalha comigo. desativar o som de todo mundo, tá? Depois eu dou o som para todos, só para não ficar muito barulho, tá? Ok? Pra quê? Não, para passar. Não é a televisãozinha lá em cima? Oi? Tem uma televisãozinha? Isso. Estou aqui ativando o mudo de muita gente aqui, tá? Daí o Fábio. Pronto. Né? Exatamente para a gente poder ouvir o candidato, né? Porque se fica muito o microfone aberto, realmente o candidato não consegue falar. Então, nós estamos aqui com o Mário Gobi, ele gentilmente aceitou nosso convite para falar, não é, sobre os projetos dele, ok? Ele vai ter 20 minutos agora para expor os projetos, a assessoria dele vai trabalhar para isso, tá bom? Perguntas, se o pessoal quiser fazer perguntas, depois das 15 perguntas que nós já pegamos de todo o pessoal das turmas, podem mandar pelo WhatsApp, o Oscar, o Wesley, o Fabinho, o Palhares, o Sena, né, vão nos ajudar a selecionar. Se sobrar tempo, ele vai responder, o Gobi se comprometeu a responder as perguntas, tá bom? Então vamos lá, né, candidato? Eu vou te transformar, então, agora em anfitrião, tá bom? Ok. Com anfitrião e também você quer que o Carlos Ojeda, né, seja o outro anfitrião, né? Então eu vou colocar também, tá? Com o anfitrião. Isso. Tá aí, tá? Vocês têm a palavra. Carlos, pode começar. Vocês têm 20 minutos, fiquem à vontade. Boa live. Mickey, boa noite, colegas, companheiros de grupo. É um prazer estar aqui. O prazer maior é falar com o sócio do Corinthians. E falar do Corinthians e falar de democracia. Eu vejo o Corinthians de três formas. O Corinthians se divide em três grandes nortes: a arena, o futebol e o clube. O Corinthians ele passa talvez por uma das maiores crises da sua vida.
O Corinthians apresenta um débito de 900 milhões no seu caixa, fruto de gestões amadoras. O que vem a ser isto? Um clube conduzido ainda nas suas áreas técnicas por pessoas amadoras, que não são profissionais, tendo no eixo da gestão critérios não técnicos, critérios políticos e que, na verdade, não satisfazem os interesses do clube e sim interesses de um grupo de pessoas que vivem no clube e uma parte delas que administram o clube. O Corinthians necessita ser profissional em duas grandes vertentes. A primeira delas, cortar drasticamente custos que tem em excesso muito grande. Sequer temos um plano de carreira, de salários e de nada, de compras, de nada. Gasta-se excessivamente no clube. Segundo, um plano audacioso de captação de receitas, fazer verdadeiras pérolas que tragam e que deveriam trazer receitas aos cofres e que não funcionam porque inexiste gestão profissional no clube. O primeiro ato é fazer uma auditoria com uma das 4 maiores empresas do mundo. A auditoria vai nos mostrar aonde estão as gorduras de despesas que o clube tem e mostrar em cada ponto do clube. Aqui corta-se 20%, aqui corta-se 10%, aqui corta-se tudo, tem que parar. Aqui corta-se 70%, aqui corta 50%. Segundo, um plano administrativo de carreiras, de salários de acordo com o mercado de trabalho. Critério de meritocracia. E assim atingindo todos os setores que o Corinthians compõe. Só aí teremos uma redução violenta de gastos. Este o primeiro alvo. O segundo alvo, várias atividades que deveriam dar grande receita ao clube e que não dão. E por que não dão? Primeiro, inexiste uma gestão profissional séria, transparente e que gera credibilidade perante o capital externo, perante os empresários, perante as instituições financeiras. O Corinthians não tem compliance, não tem credibilidade, é um nome queimado no mercado. Estão aí para que todos vejam o desgaste da marca Corinthians. E eu fui conversar com empresários, com banqueiros, e o que eles me disseram foi: Mário, primeiro
auditoria com uma das 4 maiores. Depois, compliance. Aí você vem aqui que nós podemos ver o que é possível ser feito. Essa é a situação do Corinthians. A torcida, que é a dona do clube, e ao mesmo tempo é o ativo principal do clube, se afastou do Corinthians. Se afastou porque não tem fé, não tem credibilidade na diretoria, que já se faz tempo no nosso clube. Não acredita em quem está gerenciando o nosso patrimônio. Em 2019, o fiel torcedor fechou com 14 milhões, enquanto o Flamengo 61 e o Grêmio 85 milhões. Vejam, nós temos 30 milhões de corintianos. Moramos em São Paulo, o estado mais rico do Brasil, e arrecadamos 14 milhões. Projetos como das lojas, enfim, todos os projetos nossos de captação de receita naufragaram, porque o nosso público, os donos do clube, perderam a credibilidade na gestão do Corinthians. Então, nós temos que fazer um trabalho de reconstruir tudo isto. E aí me vêm as perguntas. Pô, mas nós vamos ficar sem isto? Nós vamos ficar sem aquilo? Ou nós perdemos o dedo, ou nós perdemos a mão e o corpo todo. Ou nós fechamos o cofre, fazemos uma reengenharia financeira no clube, de métodos de trabalho, de metodologia gerencial, ou o Corinthians vai fechar por falta de dinheiro. Não se iluda com Name Rights. Name Rights é um dinheiro extremamente útil e muito bom, que ajuda e muito a pagar a Arena. A Arena não é o Corinthians, que paga 1/3 do estádio. Pagar a Arena são 3 tópicos: Name Rights, fiel torcedor e as receitas dos espaços que a Arena dá. A conta da Arena é 120 milhões ano. E tem gente que acha que os 300 milhões do Name Rights entrou à vista nos cofres do clube. A Arena vai amortizar, sim, mas o clube deve 900 milhões. Nenhuma benfeitoria foi feita no clube. Não se iluda com obrinhas que estão sendo feitas no Canidé depois de 3 anos. Obrinhas eleitoreiras. Não se iludam na hora do voto. Não foi feito nada no social do clube, absolutamente nada. Eles acham que o clube é um problema na vida do Corinthians. Eu fui presidente do Corinthians 3 anos, gastei 3.300.000 no clube, 1.100.000 por ano. Deixei o clube uma pintura, uma beleza. Você não andava 100 metros dentro do clube sem ver uma benfeitoria, uma melhoria. Não tem um departamento do clube que não sofreu
benfeitorias e melhorias e qualidade para o sócio, inclusive no Canidé. E fiz muito no Canidé. E no Society também. O Ojeda tem aí o pendrive do que fizemos no Society e no Canidé. Eles não ligam para o clube. Dizem que não querem saber de sócios no Corinthians. Os senhores estão sendo enganados por essa gente já faz muito tempo. Repito, não se iludam com campinhos em época eleitoral. Nesses 3 anos, ninguém fez nada para vocês aí. Respeitem quem respeite vocês. Quanto tempo mais que eu tenho, Miki? Está mudo aqui. Você tem Está mais... mudo aqui, Miki. Oi, tudo bem? Calma. Gobi, não, você tem eu mais... me inflamo no meu discurso. Eu estou muito calmo. Você eu me quero saber desculpa. quanto tempo mais que eu tenho. Você tem mais 6 minutos e eu pedi para o Ojeda colocar o teu relatório, né, o seu PowerPoint, e ele está passando. Muito bem. Então, vamos deixar passar e eu vou comentando. Ojeda, comente. Primeiro vamos de Canidé e depois o Society. É isso? Oi, boa noite. Boa noite a todos. Eu vou passar em linhas gerais tudo que foi feito no clube. Claro que tem o Canindé, o Society, mas eu queria dar uma panorâmica muito rápida de tudo que foi feito no clube nesses 3 anos de gestão, 2012 e 2014. Tamborel, mexemos no Tamborel. Eu não vou falar tudo, não. Só vou rapidamente listar os locais. Pintamos aquele paredão de preto porque ele era verde. Mexemos no Remo, na bica de São Jorge, na imagem de São Jorge, reformamos todo o gramado do estádio Alfredo Schuring, todinho. Aliás, com a grama do Alfredo Schuring que sobrou, nós fizemos aquele terceiro campo lá no Canindé, aquele pequeno. Mexemos no área do mini ginásio, reformamos a quadra de Society. Colocamos a troca da rede de proteção superior, trocamos a grama sintética, instalamos o placar eletrônico, construímos o passeio de acesso de drenagem local, instalamos o banco de reserva e fizemos uma pintura na quadra de Society. Instalamos o bandeirão do Corinthians, que era uma antiga reivindicação, colocamos bandeira bem alta lá. Isso aí é as fotos de instalação do bandeirão. A quadra poliesportiva existente, que a gente reformou completamente lá. A quadra de basquete e vôlei. A Praça da Liberdade, quando nós colocamos lá o busto do Dr. Sócrates. A academia tinha um problema de drenagem antigo. A gente reformou a drenagem da academia. O prédio administrativo. Até a fachada, nós fizemos a limpeza dela. As salas administrativas várias, reforma de sala, reforma de pintura geral. Mexemos no teatro também, reformamos o bondinho, transformando ele nas mesmas cores que ele tinha na época que ele foi construído. Fizemos a famosa Alameda da Tríplice Coroa, porque o Mário ganhou os 3 títulos mais importantes, Libertadores, a Sul-Americana e a Recopa, né? A Recopa Mundial e Libertadores. O ginásio principal, nós reformamos todo o piso, colocamos um novo piso no ginásio principal, pintamos, mexemos na cobertura, nos restaurantes, fizemos aquele elevador para deficiente, sala de leitura. Essas churrasqueiras foram colocadas do lado do bar do Canindé, do bar do tênis, quem tudo usa, a turma do Canindé, que joga bola de sábado e domingo lá.
As churrasqueiras, são essas churrasqueiras. Academia ao ar livre. Olha como estava o parque aquático, dá uma olhada, olha como ficou. Olha o parque aquático como estava e como ficou. E, finalmente, eu vou chegar a bote a Rafa, que nem sabia que tinha 2 tipos de bote. Descobri que tem uma bote a Rafa e a bote tradicional. O bar do tênis, chama bar do tênis, mas quem usa esse bar aqui é o pessoal do Canindé. Eles fazem churrasco de sábado. Alguns ainda até levam a churrasqueira antiga, que eu acho muito legal, mas tem a churrasqueira para usar. Reformamos o vestiário das piscinas aquecidas, feminina, infantil e adulto, masculino também. Construímos o Palácio do Tênis, que é uma reivindicação antiga deles. E no Canindé, chegamos no Canindé. Construímos uma nova arquibancada, que não tinha. Instalamos esses quiosques do lado. Reformamos o gramado do terceiro campo. Fizemos novos bancos de reserva, novo gradinho, uma plataforma de filmagem e a pintura. Vocês devem lembrar disso. Isso aqui é o vestiário. Ó, esse é o banco de reservas e a plataforma de filmagem. Com essa grama aqui, era a grama que tinha sobrado do Parque São Jorge, nós fizemos aquele terceiro campo que é menorzinho, de grama natural. Pista de Cooper, a quadra de society, construímos banco de reserva e revitalizamos o gramado sintético. O terreno que depois, hoje é circo, porque foi feito naquela época, a gente fez baias para guardar material. Olha como estava a estrutura elétrica do Parque São Jorge. Olha como estava. Olha como ficou. Ah, tá para você ver agora. Se você colocar o fone, já pega o fone também. Tiramos um documento que quase nenhum clube tem, que é o auto de vistoria do Campo de Bombeiro. Fizemos a obra do bombeiro e está aí o auto de vistoria. Agora, saindo daqui, fomos lá para o Parque Ecológico. Mexemos no Cifute. Estamos tirando o AVS, mexemos no Hotel Joaquim Grava. Fizemos o projeto de regularização com a CETESB. Dobramos a academia do Joaquim Grava. Dobramos o laboratório R9. Construímos o CT da base. A turma pensa que foi agora? Não, foi no nosso tempo. Nós fizemos drenagem do CT da base. Fizemos, olha a drenagem, olha o tamanho da drenagem. Colocamos o alambrado, olha aqui os campos. Deixamos desse modo aqui, ó. Era só gramar. Mexemos no alojamento de Guarulhos também, porque a base treinava em Guarulhos. E também reformar o caso do atleta, que os atletas ficavam aqui perto do Parque São Jorge. Se me permite mais um tempinho, aqui são as coisas que foram feitas no Canindé. Deu slide. Você lembra que tinha aqueles postes de iluminação que atrapalhavam a visão da arquibancada? Nós tiramos ele. Carlos, Oi. Você me mandou isso por PDF, né? E pediu para divulgar. Esse material todo eu já mandei por PDF para o pessoal todo. Tudo bem, é só para relembrar que tinha aqueles postes que foi feito aqui bancada e atrapalhava a visão. Nós trocamos todos os postes para trás. Acho isso super importante. O vestiário e finalmente, ficou assim, né? Com esses quiosques do lado da arquibancada. Tivemos que mexer em toda a elétrica, evidentemente, para poder mexer lá sem ter problema de curto. Eu acho que eu encerro por aqui. Obrigado. Deu, Mário? Deu para ter uma visão, né, Mário? Reda, obrigado. Eu achei que o vídeo da bocha ficou limitado nas pistas. Aquilo ficou uma coisa muito linda, mas todo mundo que frequenta vê, né? Então, eu, para encerrar, quero dizer a todos que eu cumpri todas as minhas promessas de campanha no que tange ao Clube Social do Corinthians. Eu só não cumpri uma promessa, porque não me deixaram. Deixei o contrato assinado, que era a sauna. As pessoas brincavam, diziam a sauna. Não era só uma sauna, cara pálida. Era uma sauna de primeiríssimo nível,
com manicure, pedicure, massagem, 2 andares. Não era para entrar lá, fazer leitão e tomar um banho e beber cerveja só, não. Mário, Era uma coisa de primeiríssimo nível. Então, as pessoas, a sauna, pois é, a sauna ia custar 2,5 milhões, mais ou menos isso. Seria uma pintura. Mas Mário, a gestão, pois não. Mário, não te interrompendo, e já te interrompendo, me perdoe, né? Mas poderíamos ir para as perguntas? Eu acho que você vai ter oportunidade, inclusive outras horas, de falar, inclusive da sauna, etc. Vamos lá, Mário? Porque, né, o tempo urge, né? As pessoas, às vezes, né, têm coisas também, é um problema, não é? Olha, é um prazer. Eu vou fazer as perguntas que foram selecionadas aqui. Essas perguntas, inclusive, eu já mandei em PDF para todas as pessoas que estão aqui. Pois não. Tá certo? O teu material, como para todos os candidatos, nós mandamos para todas as pessoas, né? É o mínimo que a gente pode fazer para as pessoas conhecerem, é claro. Ô, Né? Miki, Então, Oi, pois não, Bob. Só para terminar. Todas essas obras eu não fiz no ano de campanha. Eu fiz durante os 3 anos. A diferença está aí. Então vamos às perguntas. Eu vou fazendo as perguntas, eu não as li, ok? Para não ser influenciado por elas. Eu vou te fazendo as perguntas e você, se você puder, Gobi, direto, rápido, né? Com essa precisão que você tem, tá bom? Se for possível, para que a gente possa entender, para as pessoas que fizeram a pergunta, ter uma noção do que vai acontecer. Então a primeira pergunta é a seguinte. A sede do Canindé foi promessa durante sua gestão como presidente. Você pretende tirar do papel sua construção? Os campos bem deteriorados, faltam bebedouros, iluminação, vestiários, etc. Você tem planos para a construção dessa sede? Né? Então, o foco aí é a sede do Canindé. E qual será essa prioridade? Não é? Bom, em primeiro lugar, eu lamento que a sede do Canindé esteja de uma forma degradante, como está. Como é que em 6 anos deixaram a sede e a situação do Canindé chegar neste ponto? Eu não posso dizer e prometer o que eu vou fazer. Eu dependo, o Corinthians deve 900 milhas que nós temos que pagar. O que eu me comprometo é, primeiro, manter a manutenção, a conservação de tudo que o clube tem. Segundo, tudo que for possível para melhorar todos os departamentos do clube, eu farei. Ok. Muito bom. Candidato, segunda pergunta. O valor da anuidade é uma das mais baixas comparadas a outros clubes. Porém, o número de sócios tem diminuído de forma significante, principalmente os jovens entre 18 e 32 anos. Qual ou quais estratégias o senhor adotará para aumentar o número de sócios no clube? Na minha gestão, o número de sócios cresceu e muito. Me estranha que em 6 anos parou. É o discurso que aqui não é lugar de sócio, aqui é lugar de futebol. É isso que eles fizeram. Eu tudo farei, retornarei com campanhas para retomar sócio ao clube. Quem sabe a gente não faça algo, uma costura, fiel torcedor, fiel sócio, e faça uma campanha que o marketing já trabalhe em cima disso e junte as duas coisas e faça uma coisa só. Entende? Nós temos que trazer sócio para o clube. Isso é um absurdo, dirigentes do Corinthians não querer sócios no clube. Terceira pergunta. Gostaria de saber o que o candidato pensa sobre as categorias de base, uma vez que o Corinthians tem potencial para revelar muito mais atletas do que tem revelado. E principalmente quando surge um bom jogador, ele é fatiado entre os empresários. O que você acha disso e qual seria uma solução, se é que há? Olha,
futsal, CIFAC, o amador tem que interagir. Nós, na gestão nossa, nós ganhamos 32 títulos na base de 2012, 13 e 14. Mais uma vez volto, falta profissionalismo lá dentro. Aquilo tem que reformular tudo, isolar o departamento de futebol de empresários, acesso aberto a todos. Aquilo tem que fechar. Ali é lugar de treino de atletas e de profissionais. E o Corinthians tem que fazer o seguinte: deixar o atleta ser exclusivamente dele. Eu entendo perfeitamente que a situação econômica é uma válvula de escape para que se venda metade, X% e tal. Mas saneando a causa, que são as finanças, terminará também com essa coisa, com essa questão de vender parte de um atleta jovem, parte do outro, que isso o clube perde muito. Portanto, fechar, não vender parte, formar, e ele vir a ser atleta exclusivo do Corinthians. Mas isto, eu repito, passa pelo saneamento das finanças do Corinthians. Gobi, quarta pergunta. Quem será seu primeiro vice e segundo vice? Primeiro vice, Felipe Isabella, com muita honra. O segundo vice ainda não escolhemos. Ok. Quinta pergunta. Por que na sua gestão tivemos um aumento enorme de ações trabalhistas e por que nossa receita caiu e o nosso déficit aumentou? A receita caiu em 2013. Por que caiu em 2013? Porque nós saímos da Libertadores por motivo de força maior. Foi a Marília. E o Amarília veio aqui para nos tirar por causa de Oruro. Só aí nós perdemos mais de 35 milhões. Aí o time caiu. Não renovamos com o Tite. Portanto, em 14, também não disputamos a Libertadores. Reformulamos o time e classificamos o time para a Libertadores de 2015. Então, aí está o motivo da queda, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Corinthians cedeu a Neoquímica para a Copa. E o Corinthians ficou sem a renda dos jogos durante muitos meses. Aí está a queda de receita. Qual foi a outra questão? A pergunta diz que vocês tiveram um aumento enorme de ações trabalhistas. Por que houve esse aumento enorme de ações trabalhistas? Olha, ações trabalhistas. Nessa época aí, eu discordo. Outra vez, o repórter da Gazeta tirou que nós tínhamos uma dívida imensa de tributos. Pedimos para ele provar. Sumiu. O que eu posso dizer, Miki, é o que está no balanço. O Corinthians, nos meus 3 anos, olha o dia que eu fiz para o Corinthians de mal, eu tenho que ir para a cadeia. Eu fiz 136 milhões de dívidas para o Corinthians. E o Corinthians, Miki, tem 900 milhões de dívida. Na minha gestão, nós fizemos 133 milhões de dívidas. E te pergunto ao que me perguntou isso, quanto que trouxe de dinheiro a Libertadores, o Mundial e a Recopa?
Eu sou um criminoso, 133 milhões nós fizemos de dívida. Olha que absurdo. Pendura no pau de sebo. 133, Mário Gobi criminoso, bandido. 133 milhões de dívida que a gestão do Mário Gobi fez. Quanto que é a dívida do Corinthians hoje? 900 milhões. Você sabe quanto que a gestão seguinte fez de receita com os jogadores que eu trouxe? 144 milhões. A gestão deu lucro de 8 milhões. E olha, guarda aí, ó, Libertadores invicta contra o Boca, invicta. Ninguém trouxe para o Corinthians em 110 anos. Mundial no Japão e Recopa. Quanto Mário, trouxe de receita isso para o Corinthians? Mário, eu acho que Dá licença, eu estou respondendo o que me perguntaram. Pois não. Está respondido. Mário, mais uma pergunta. Né? Eu acho que tem a ver com essa própria resposta que você deu. Vamos lá. Lembre-se sempre que eu sou mediador, eu estou sempre deixando um tempo para você conseguir responder todas, tá bom? Eu sou um respondedor. Tá bom, você pergunta e eu respondo. Você está melhor que os alunos. Vamos Não lá. é gostoso? 6. Ouve-se falar muito em déficit social. Isso é verdade? Déficit do departamento social. Sendo ou não verdade, quais são os recursos disponíveis para o clube social no ano que vem? Quais são os recursos que você tem noção que já existem para isso? Eu não sei, porque o balanço não fechou, nós não sabemos tudo, temos uns balancetes. Por exemplo, no balancete que se apresentou lá no Core o mês passado, consta que entrou 100 milhões no caixa do Corinthians. Eu pergunto para você e para todos que estão aqui, entrou 100 milhões no caixa do Corinthians? Como é que você quer que eu saiba o que tem para o social? Então, eu posso deixar como resposta que, na verdade, vocês não têm ainda noção de quanto há de investimento. Ninguém tem condições de dizer o quanto vai ter de receita para o ano que vem em qualquer setor do clube. Mas quanto a esse déficit déficit do departamento social, ele realmente existe? Existia na tua época? Há um déficit realmente? O clube se autopaga? Olha, na minha época, eu preciso pegar o balanço para te dizer. Eu não tenho na cabeça quanto era o déficit do social. O que eu sei é que eu fiz para o social 3 milhões e 300 mil de obras que o vídeo mostrou. Agora, quanto tem de déficit, quanto tem de receita para o ano que vem, não aprovaram nem as contas de 2019. Entendo. Como é que essa pergunta é teratológica? Nós recebemos as perguntas e nós, democraticamente, as fazemos. Mas, meu querido, espera um pouco. A pergunta é democrática e a resposta também é. Como é que eu vou dizer? Não é? Mas espera um pouquinho. Ô, Miki, responda você. O que tem de crédito e débito para 2021? Você sabe? Candidato. Eu não sou o candidato. O senhor Moderador. Eu estou dizendo que é impossível dizer isso, querido. Tá bom. A pergunta é teratológica. Tá bom. Ela é democrática, mas a resposta é impossível de dizer. Tá bom, vamos passar para a 7ª? Vamos lá. Vamos. Presidente, posso fazer só uma parte, Miki? Me permite ou não é permitido? Felipe, não, Felipe. Depois, talvez, Felipe, mas agora não dá. Deixa o candidato responder, por gentileza, né? Aí ele vai responder e depois a gente pode tentar, tá bom? Me desculpa. Lógico.
Sétima pergunta, candidato. Qual a sua opinião ou proposta para que fiel torcedor tenha direito a voto nas eleições do clube? É uma pergunta muito interessante. Muito. Esse tema é um tabu. A gente tem que saber entrar nele. Primeiro ponto, eu acho que nós temos que fazer uma capacitação do tema, ou seja, esclarecer para todos o que vem a ser o voto do fiel torcedor. Primeira coisa. Segundo, quais os modelos que existem de fiel torcedor votar, ser sócio do clube. Bom, essa seria uma primeira fase. A segunda fase, debater a exaustão. E a terceira fase, deliberar. Isso é um assunto do sócio, do conselho. É claro que eu vou incentivar que esse tema saia da gaveta e seja debatido. O que eu sinto lá no clube é o seguinte: se você quiser colocar isto de cima para baixo, a força tem que passar, isso não vai bem. Não pega. Aí sim, Mick, é antidemocrático. Então, eu penso que a gente deve pôr o assunto, primeiro, explicar, porque tem que ter mesmo sim, palestras sobre isso aí. Dizer, ó, isso vem a ser isto, existem vários modelos de se implantar isso. Depois que se capacitar a todos, aí vamos debater se é bom, se não é bom, qual modelo seria o melhor, e aí depois pôr para votar. É isso que eu acho. Ok. Deixa eu ver aqui, perdão, a oitava pergunta, candidato. O senhor se afastou do clube nos últimos 6 anos. Por que resolveu candidatar-se? Bom, eu me afastei porque penso eu que quem foi presidente não deve ficar fazendo rodinhas, criticando quem está no poder, porque isso não ajuda nada. Ao contrário, acho que as posturas de um ex-presidente têm um peso grande. Tá? Eu acho que quem foi presidente deve ter essa posição. Então, eu me recolhi porque eu não ia fazer nada de bom. Algumas coisas que eu vi, eu liguei ao presidente e ninguém soube. E ajudei dentro daquilo que eu achava. Por que eu resolvi ser candidato? Eu resolvi ser candidato porque eu acho que o Corinthians não suporta mais 3 anos com esse modelo de gestão. E eu vejo pouca gente aí com disposição
de mudar o modelo de gestão, de enfrentar uma situação que vem no Corinthians há mais de 50 anos, por uma equipe técnica, dizer não, tirar um pouco do comando das mãos só do sócio, dar o comando de finanças, marketing, gestão, na mão de profissionais do mercado. E isso nós montamos equipes já todas que trabalham, todas com projetos, todos praticamente prontos para fazer isso. E isso, caso a gente vença, vai ter uma oposição grande, porque aí é uma casa assim, é a nossa casa, né? Entendeu? E não pode, aí tem que ser a empresa nossa e tem que ser tocado como tal. Então, eu estou vendo que as coisas estão indo para um lugar perigosíssimo. E não só eu, muitas pessoas acharam isso e eu topei o desafio. Ok. Nona pergunta, candidato. O senhor diz que foi presidente mais vitorioso do Corinthians. Isso também não se deve ao trabalho conjunto do grupo Renovação e Transparência, do qual o senhor fazia parte? Não, eu não disse que fui o mais vitorioso. Isso eu nunca falei. Eu falei que tive a honra de ganhar os 3 títulos inéditos que o Corinthians nunca teve. Na verdade, não foram 3, foram 4 títulos. A Libertadores, o Mundial no Japão, a Recopa e o único time do mundo que ganhou um título dentro da Vila Belmiro. E isso é um orgulho. Bom, isso eu disse. E a pergunta qual é que é? Ah, da renovação? Sim, Entenda-me quer que eu repita? Não, eu já entendi. Olha, eu não fui da renovação. O erro começa por aí. Eu fundei a renovação. Eu fui idealizador da renovação. Eu redigi os princípios da renovação. Eu fui protagonista da renovação. O Andrés ganhou a primeira por 17 votos numa eleição do Conselho. Sabe de onde foram esses 17 votos? Do grupo do Flávio Adalto. Pergunte ao Flávio. Você sabe quem fez a articulação do grupo do Flávio Adalto para votar no Andrés? Fui eu que fiz. Eu fui líder lá. Eu ia para a tribuna. Eu era linha de frente lá. Eu ouço certas coisas que me obrigam a dizer outras coisas que eu não gosto de dizer. Mas tenho que dizer. O líder era o Andrés. Quem tinha voto era o Andrés. Mas a cabeça do grupo era eu. O articulador do grupo era eu. O Andrés foi me buscar na minha casa e me pediu para ser o diretor de futebol dele. Só que chegou num ponto que o Renovação começou a fugir dos princípios pelos quais ele foi criado. E aí eu me afastei. Muito bem. Em 2010, o Andrés teve toda a chance de ganhar a Libertadores como presidente. Eu não sei por que ele não ganhou. Isso é uma pergunta que deve ser feita para ele. Aí, o Andrés, a gestão dele, ganhou o Brasileiro de 11. Eu assumi em 12.
Veja que coisa bacana, rapaz. Eu peguei o time campeão brasileiro e dei um triplo mortal carpado. Eu levei para Libertadores, para o Mundial e para a Recopa. Quando o Andrés assumiu essa presidência que ele está agora, a atual, aqui, Roberto deu o time para ele campeão brasileiro. Por que ele não levou para Libertadores, para o Mundial e Recopa? Mário. Porque eu estou respondendo a pergunta. Pois não. Tudo bem, Mário. Ou that yes. Então, vamos lá. Então, você gosta de me cortar, eu estou respondendo. Então, veja. Não Mário. Mário, entenda-me. É que tem eu mais... que peço que você me entenda. Eu estou respondendo uma questão. Eu sei, querido. Mas nós temos mais 5 perguntas. Não, deixa eu só colocar esta pergunta, que eu acho que está dentro do assunto que você está falando. A pergunta que segue a esta que eu te fiz é a seguinte. Olha só. Você falou que por uma série de motivos você se afastou do Andrés, etc. E a próxima pergunta é exatamente isso. Né? O que explica? Quais são os motivos pelos quais houve esse rompimento com antigos correligionários? Eu já vou explicar isso daí. Então, vamos lá. Então, por que ele ganhou? O Roberto deu... Quer esquecer? O Roberto deu para ele o time campeão brasileiro. Por que ele não ganhou a Libertadores, o Mundial e a Recopa? Sabe por quê? Que o futebol... Todo dia você tem que matar um leão por dia. Eu peguei campeão. Eu tomei uma atitude corajosíssima. O grupo de jogadores, a comissão técnica, não suportava mais o imperador. 66 vezes sem fazer fisioterapia. O que o presidente aqui fez? Demitiu por justa causa. Depois fez um acordo. E o pessoal falava, olha, Mário, você vai rachar esse grupo. Rachar o grupo? Depois que eu demiti o imperador, o grupo vibrou, estava jogando fora. Ninguém aguentava mais carregar um chupa-sangue. Isso é posição de um comandante, de um administrador, de uma pessoa que toca com seriedade o seu departamento de futebol. Então, eu assumi, e cada dia nós fomos aprimorando o profissionalismo, o trabalho e tudo mais que tinha lá dentro. E as coisas foram crescendo, 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 crescendo. Não é assim. Você pegar um time campeão brasileiro, para você fazer ele campeão da Libertadores, campeão do mundo, você tem que dar muita coisa. É dificílimo você fazer isso. Entende? Então, veja, eu fui diretor de futebol 3 anos. Se você pegar o time de 2000, que foi campeão do mundo, tem 7 jogadores titulares que entraram em campo, que foi feito na minha época como diretor de futebol, que são do Mano. Então, você falar o passado, veja, eu não tiro o mérito de ninguém. Todos que participaram do projeto são campeões também. Mas não vem querer tirar o grande mérito de quem era o presidente na época e conduziu tudo. Isso é um ciúme, uma inveja. Que, olha, eu nunca disse que a arena fui eu que fiz. E foi feito na minha gestão. Porque eu não pus uma pedrinha lá. Eu nunca fiz nada lá. E sobre a pergunta de por que eu rompi, por quê? Eu já respondi. O Grupo Renovação tomou caminho que desviou dos princípios
que geraram sua fundação. Gobi, deixa eu te perguntar, desculpa te chamar de Gobi. Quais são esses caminhos? Quais são esses caminhos? Você pode revelar? Que tipo de caminho? O que você achou que realmente... Você está vendo como o Corinthians está? A resposta está aí. Era descentralização, transparência. Era para dar um outro salto com relação a muita coisa que está viciado no Parque São Jorge. Por exemplo, a joia da coroa, profissionalizar os departamentos. Não se profissionaliza. Lá mas tem aqui o Zé da Fié, tem aqui o não sei o quê, é isso. Mas é meu amigo, é meu irmão. É isso. Entendi. Não profissionalizou. Senão, hoje, o Corinthians era para estar entre os maiores do mundo. E parou. Parou. É isso. Entendi. Eu vou fazer a 11ª pergunta, ok? Também veio dos integrantes aí, dos sócios. A pergunta é a seguinte: diante dos problemas atuais do futebol profissional, você se aceitaria se reunir com a atual diretoria e com outros candidatos para discutirem em prol do Corinthians a contratação de um técnico? Essa é a pergunta que a pessoa fez. Olha, eu aceitaria. Porque quando eu saí, eu não renovei o contrato com o Mano Menezes, porque o Roberto e o Andrés não queriam o Mano Menezes para o ano de 2015. De tal forma que, se eu renovasse com o Mano Menezes, eles iam mandá-lo embora e trazer o Tite. Então, eu tive que passar esse constrangimento e dizer: Mano, eu não vou renovar o seu contrato porque o Roberto vai demitir você. Porque o Roberto quer o Tite. E daí eu sou uma pessoa, uma alma. Eu falei: olha, o Roberto, então, eu já disse para o Mano que ele vai sair. Você, a partir de agora, no último jogo do Brasileiro, você faz a transição do futebol. Você vai falando com o Tite, vê quem ele quer trazer. Se não for nada de absurdo, eu assino na qualidade de presidente para quando o Tite chegar, olha só, isso vocês não estão acostumados. Vocês estão acostumados é que é o malandro canivete. Com o Mário Gobi, vocês não estão, vocês é outro mundo. Aí tá bom, Roberto, tá bom. Ele chegou para mim e falou assim: Mário, eu quero trazer o Wagner Love. Falei: perfeitamente. O contrato do Wagner Love eu assinei. Mário, eu quero trocar o Walter, o goleiro, pelo goleiro da Chapecoense. Eu falei: isso eu não assino de jeito nenhum. A eleição está aí, você espera que você assina. Tá bom. Aí ele veio com um contrato do Robalinho para trazer o Dudu do Palmeiras. Era $5 milhões de entrada e na saída mais $5 milhões. Falei: Roberto, isso eu não assino. O clube está mal de finanças. Você pede para ele aguardar aí mais 20 dias e você assina o contrato. Ele foi para o Palmeiras. Daí ele falou: Mário, nós estamos trazendo aquele jogador do exterior baixinho, perninha que corria. Bom, esse eu não conheço. Se você está me dizendo que o técnico quer ele, Mendonça, é isso aí.
Tá bom, fechei. Daí ele falou, Mário, eu quero trazer o Christian. Que Christian? O Christian, o volante do Corinthians. Alguém está aberto aí, pede para fechar. Aí falou, olha, eu quero trazer o Christian. O volante Christian? Pô, você é um baita de um jogador. Mas como é que é isso daí? Tá, papai? Eu falei, olha, isso está muito caro. Há umas luvas altas, tal. Eu vou assinar, porque o Christian é um ícone do Corinthians. Assinei. Eu fiz isso. Um presidente estadista, um republicano. Coisa que cai no Corinthians, se falar isso, as pessoas não estão habituadas com essa postura. Mas hoje à tarde eu ouvi o senhor presidente dizer, não consulto ninguém, eu sou presidente e eu vou procurar contratar o técnico que eu quiser, eu sou presidente até o dia 31, e se der para contratar até o final do Brasileiro, eu contrato. Se não, eu faço contrato até 2021. O Corinthians é assim. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Peraí, mas tinha uma outra para eu responder. Esta aqui, olha. Qual o seu... ela está envolvida com toda essa sua gestão, tá? Que você está discutindo. Qual o seu projeto para tornar a arena multiuso? Se é que tá bom, então, essa resposta especificamente, eu vou pedir ao meu futuro diretor de marketing, o Sarkis, que está aqui, para ele responder. Me fale como é que está o nome dele, José Sarkis. Olá, Mick. Oi. Já está aí? Já Pode falar aqui. à vontade, José. Você tem 3 ou 4 minutos, por Legal. favor. Não, rapidamente a gente fez um estudo junto com o grupo de marketing, com uma consultoria especializada em gestão de arenas, e a gente pegou todos os números que tinha disponível até 2018, e dali a gente trabalhou e dividiu os percentuais de onde poderia vir a receita. Então a gente tem bilheteria, que já tem um bom nível, e para melhorar a receita de bilheteria é aumentando muito o valor de ingresso, que obviamente não é o nosso objetivo. A gente tem uma área de marketing, que parece que com os naming rights e o que foi divulgado e o que a gente teve acesso, ok, é interessante ter uma empresa como a Hypera Pharma. O que a gente não sabe é o que já foi envolvido nisso, né? O que foi entregue junto com os naming rights. Se foi só os naming rights, se teve sector rights, se tem camarotes, se tem ingressos, se tem eventos. Quer dizer, a gente não sabe o que foi e o que não foi, porque a gente conta com isso para fazer a receita. Não tem jeito. A conta não fecha se você não tiver ingresso, se você não tiver evento, se você não tiver área VIP, que ali é o OS inferior e o OS superior corporativo, e camarotes. E para que tudo isso rode, você precisa ter evento na arena os 360 dias por ano, 365 dias por ano. Ela precisa estar aberta, ela precisa estar integrada, você precisa ter a comunidade lá, você precisa ter comércio lá, você precisa ter gente funcionando, você precisa ter atividade, você precisa efetivamente envolver a comunidade, envolver a cidade. Quer dizer, a gente viaja, você vai para a Europa, você vê os vários estádios integrados, aí você fala, não, mas é Europa. Você vai para a Argentina, você vê os estádios integrados. O estádio ele precisa fazer parte da paisagem urbana, ele precisa ter vida ali. Ele não pode ser aquele negócio que fica isolado, que você passa e vê ele de longe. Então, a gente precisa ter o marketing ali, que o Naming Rights ajudou, mas não resolve. A gente precisa ter setor VIP e a gente precisa ter evento lá. A gente precisa ter comércio. A gente precisa efetivamente fazer isso tudo funcionar. Então, atualizando o Naming Rights, a gente está falando de 15 milhões por ano e a gente ainda precisa buscar uma receita de aproximadamente mais 30, 40 milhões por ano para fechar o acordo com a Caixa, considerando aquelas parcelas só BNDES com a Caixa. Provavelmente a parte da Odebrecht com a recuperação judicial, uma das partes vai resultar num montante bem baixo,
E a última parte, a informação que a gente tem é que os CIDs já foram passados para o Odebrecht, já teve um perdão de muitas obras que eles deveriam ter feito e não fizeram, e vai ficar por isso. Então, a proposta que se tem para a Arena é efetivamente envolver a Arena e usar a Arena. A Arena precisa ser usada, não tem outra forma da gente conseguir fazer com que ela seja rentável. Posso te perguntar uma coisa? Então já há um projeto para isso, né? Você já tem um projeto já pré-estabelecido para fazer, né, a Arena ser multiuso. Né? Esse projeto, vocês pretendem mostrar ao público antes? É claro que depende, você me falou agora que depende dos acordos feitos, etc. Mas já há algum projeto, alguma coisa que você possa passar para as pessoas do clube? Esse projeto ele já está pronto, ele já está, o modelo dele de apresentação, o PowerPoint dele, o PDF, ele já está pronto. A gente estava justamente aguardando para atualizar com a assinatura dos naming rights. Ele foi feito antecipadamente a isso, com as informações que a gente tem de naming rights, ou com essa negociação a gente já atualizou e a gente está efetivamente esperando para ver se aparece mais algum dado, até para a gente não divulgar uma informação que não está correta. Então a gente precisa saber o seguinte: o que já foi vendido? Porque não adianta eu fazer um projeto com sector rights se isso já foi vendido. Quantos camarotes já foram vendidos para a Hypera Pharma? A gente não sabe. Então, como é que a gente vai efetivamente divulgar um projeto se eu já não sei se aquilo já foi ou não foi vendido? E a gente não consegue essa informação. Então, ele está prontinho, esperando para ser atualizado com os dados que a gente tem ou que não tem para ser divulgado. Só um detalhe, então, quer dizer que os dados atuais da Arena, esse tipo de dados que são relevantes para o próximo, para o candidato, eles não estão à mostra para vocês não têm esses dados. Não isso? Então, isso. não há dados... A gente conseguiu dado até 2018. Não tem dado, não tem dado. Não tem absolutamente nenhum dado na mão de vocês sobre o assunto. Entendi. Não. Tá bom, entendi. Muito obrigado, viu, Sarkis? Muito obrigado. Imagina. Vicky, pois não, Gobi. O Gobi vai ser um fantoche na mão de Isabela, é isso que vai ser. Quem falou isso? Quem falou isso? Por favor, para vocês não fazerem isso, porque eu posso multar todo mundo e simplesmente tirar, né, Quem que falou isso, Mickey? Eu não sei, eu posso pesquisar através do Zoom facilmente. Pode deixar, né? Mas devo avisar a todos que essa reunião, que essa live, ela está sendo gravada. E grava-se também qualquer fala e, inclusive, mostra para mim depois, né, quem falou e como falou. Então, eu pediria, por gentileza, que não fizesse isso. Né? Nós estamos aqui ouvindo o candidato, fazendo perguntas. As perguntas podem ser feitas e eu não vou admitir esse tipo de coisa. Ok? É uma live democrática, todos os candidatos vão ter a chance de falar. Não é? Nós somos apolíticos, eu sou apolítico, a turma é apolítica, nós estamos simplesmente ouvindo. Tá bom? Então, por gentileza, não façam mais isso. Tá? De certa forma, é uma falta de educação. Né? Tenho que te fazer uma pergunta. É uma pergunta minha, Gobi. É minha. Tá certo? Tá bom, Ninguém fez essa pergunta. É uma pergunta que eu sempre faço aos candidatos. Nós, do Canindé, né, nós gostamos muito de jogar bola lá na Fazendinha. Nós gostamos. Eu falo isso porque todos falam, por que a gente não joga mais vezes, etc. Isso é uma questão de sócio, é a minha pergunta. Eu queria saber se você acha possível, né, ceder a Fazendinha para as turmas jogarem bola, não é? Periodicamente. Se isso é possível. Se sim ou se não. Só isso. Periodicamente. Não só no final do ano, como uma chave de festa de final do ano. Nós gostaríamos de saber isso. Olha, na gestão nossa, existiam partidas lá. Eu creio que será fácil isso. As categorias de base devem ir para o CT. Sim. E isso ficará
bastante fácil. O que precisa fazer é conciliar horários, datas. Eu não sou nada contra isso, tá? Nada contra isso daí. Mas, de qualquer forma, eventuais impedimentos estão chegando ao fim, porque as notícias que me chegam é que o CT da base está em fase final já. Né, Então, nós acho também que, ouvimos isso. Nós também então, ouvimos isso. sem Mais problema uma, nenhum. mais uma pergunta. Mas Pois não. enquanto não terminar, vamos conciliar. Tá bom? Tá Eu bom. antes disso, eu queria dizer a todos que os projetos de marketing, finanças, Arena Corinthians, quarta-feira entra a parte de gestão administrativa. Esses projetos todos estão nas nossas redes. Você entra lá, você vai ter acesso a tudo isso. Faltam mais dois tópicos, e esse material será entregue a todos os sócios e a todos vocês, tá? Pois não. Chega-me mais uma pergunta aqui. São, na verdade, um amontoado de perguntas. Uma pergunta aqui muito genérica, né? Por que a oposição, então, não se une? E eu gostaria de fazer uma pergunta direta. Você está procurando o apoio do Paulo Garcia? Há alguma relação entre você e o Paulo Garcia que pode vir a aparecer durante a eleição? Vamos pela mais fácil. Tá bom. Eu almocei com o Paulo Garcia. Nós tínhamos uma questão pessoal chata aí, tá? Passamos a régua. Hoje, o Paulo nada mais é do que um adversário político. Isso me fez muito bem. Eu não sou uma pessoa de ter inimigos políticos, apenas adversários políticos. Outra coisa, eu não me oponho contra pessoas, eu proponho projetos, apenas isso. Olha, eu ponho isto aqui, o que eu penso que é o melhor é isto aqui. O sócio escolhe aquilo que ele acha que é melhor. Ponto. Mais nada. O almoço foi bom, passamos uma régua. O Paulo tem o grupo dele, a vida dele, ele está vendo lá a campanha dele e eu estou vendo a campanha nossa. Não se falou em nenhum instante sobre acordos e campanhas e nada mais. Bom, qual é a outra mesmo? Era só essa mesmo. Né? Por que, na verdade, você não se une à oposição? Então, eu vou explicar. Assim, quando começou isso tudo, eu procurei todos os grupos. O que eu vejo para o Corinthians hoje? Corinthians não suporta, não vai suportar mais 3 anos de política. Não dá. Não dá. Se você partir por uma gestão política, o clube não vai suportar. Então, o que dá para fazer, do jeito que o clube está hoje? Uma gestão apolítica, estritamente profissional e eminentemente técnica. Não dá para você entrar com um grupo para tocar, no dia seguinte alguém já começa a pensar nele e começa a fazer um trabalho para ele sobressair, para ele ser o futuro nome daqui a 3 anos.
Isso é uma regra basilar que ocorre em todas as gestões no clube. O Corinthians precisa de um grupo coeso, que vai se entregar para o clube, se doando para um projeto que vai se construir. Se começa, um vai competir com o outro não sei o quê, o grupo racha, e você vai ter tanto trabalho com isso que você não consegue administrar o clube. E com esse racha que acontece, você corre um risco sério de tornar inviável a sua gestão. Então, foi isso que eu coloquei para esses grupos. Pô, mas você não aproveitará pessoas? Claro que sim. Mas se você pega o cabeça, que já quer ser presidente, a pessoa já diz, eu sou presidente, eu não sei se eu saio para presidente. Você não tira mais de dentro da pessoa esse intuito dela, essa picada que ela pegou. Então, na diretoria técnica que está pronta, você vai ver pessoas que são de outros grupos, mas que não têm o perfil de trabalhar para ele, de ser candidato. Esse perfil não comporta numa gestão próxima no clube. Eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Pois não, eu tinha uma pergunta aqui para te fazer. Está aqui na agulha. Pois não. Mas existem ainda alguns que não abrem mão disso. E, além disso, querem cargos que não podem ser demitidos. Então, quer ser vice. Então, isso, veja, é melhor você chorar antes do que você depois sofrer 3 anos, como eu tive na gestão passada. Eu vou te fazer uma pergunta bem direta aqui. Inclusive, a minha esposa passou aqui e pediu para eu fazer essa pergunta, que está entre as perguntas formuladas por todos. Você tem propostas para atividades específicas para o público feminino do clube? Nós estamos indo para o social agora. Atividades específicas para o público feminino do clube? Quais são essas propostas? Ainda desse público feminino, o que o clube pensa em relação ao futebol profissional feminino, tendo em vista que o mesmo está crescendo mundialmente e afirma a pessoa que nós não podemos ficar fora. O que você tem a dizer sobre esse assunto? Olha, falando do futebol feminino, nós já trabalhamos em cima dele, temos uma pessoa escolhida. Você pode falar quem é a pessoa? Você pode já falar quem é a pessoa? Não, isso é muito cedo, essas coisas não. Tá bom. E está trabalhando, cuidando disso, focado nisso aí, para a gente expandir o futebol feminino, que é um campo excelente. E no Corinthians, isso pegou muito, encaixou certo, foi muito bem. Nós vamos ampliar muito isto. Agora, quanto às sócias, como eu te perguntei, Sim. As sócias. Veja, aí é um todo. Não só a mulher, só ela, como a família como um todo. Para ser bem franco, nós trabalhamos 8 meses, 9 meses com a equipe técnica. Selecionar, formar. E isso foi um trabalho que tomou, até agora, o nosso tempo todo. Graças a Deus,
a equipe está montada, está com quase tudo pronto. Essa era uma preocupação enorme minha. Eu disse a todos que ou montamos uma equipe técnica de qualidade ou eu não aceitaria ser o candidato. Agora nós estamos pegando toda a parte social, cultural, responsabilidade social, esporte terrestre e o social propriamente dito. Eu preciso de mais algum tempo para trazer projetos nessa área. Entendo. Até agora foi só a parte técnica. Porque, desculpa ser franco, mas o Corinthians sem essas áreas não sobrevive. Não sobrevive. Nós precisamos mudar o foco. Sem as áreas técnicas, o Corinthians não sobrevive. E aí nós não vamos ter dinheiro para nem manutenção do clube. A coisa é assim. A coisa está muito feia. Salvo fato superveniente, inesperado, que nos surpreenda. Hoje, a situação é essa. Eu não sou louco de aceitar se não tivesse uma estrutura dessa. Gobi, é uma pergunta minha, tá? Que eu, com base aqui com as pessoas que estão falando. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta aqui, né, sobre a situação. A pessoa pergunta aqui: qual é o planejamento que o candidato possui para a equipe de natação competitiva? Então, é mais um detalhe aí, não é? Que eu acho que está dentro disso que você está falando. Olha, na gestão passada, nós ganhamos o Maria Lenk. Inesquecível, único na história. Só para mostrar o quanto eu apliquei e eu investi nos esportes olímpicos e amadores do clube. Tá? Fora tantos outros títulos que ganhamos, principalmente na natação. Nós seguramos o melhor técnico na época. Bancamos ele para ele não ir para o Pinheiros. Mas, como eu digo, a situação é outra. Eu já sei que precisa reformar. Olha, nós reformulamos o parque aquático inteirinho do Corinthians. Principalmente a escola de bebê, de criança, trocamos tudo lá. Tudo. Investimos demasiadamente no parque aquático do Corinthians. A situação é outra. Vamos ver o que teremos de verba para fazer lá. E faremos. Então, hoje, eu estou assim. Você pode dizer que você vai fazer isso? Não, eu tenho que ter cautelas. E eu não posso vender ilusões. Na outra vez, eu falei, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E fiz tudo. Esta vez, tem que pegar, peraí, o que temos de receita? Para depois dizer, vamos fazer isso. Há alguma possibilidade? É uma pergunta direta. Há uma possibilidade. Claro que há. Há alguma possibilidade há alguma possibilidade das mensalidades do clube, a manutenção do clube, aumentar em decorrência da dificuldade financeira que pode acontecer do clube passar? Sim ou não? Não é por aí, sincero e honestamente, que nós vamos salvar as finanças do Corinthians. Você me desculpe, quem disser isso está vendendo ilusões. Não é por aí. É nos contratos, é nos grandes alvos, que já falei. Não é você colocar R$20
a mais que vai mudar. Nós precisamos trazer mais sócios, mais. Uma coisa a quantidade. Uma coisa ainda nesse tópico, que foi uma pergunta do meu assessor, que trabalha, que nós somos assessores, é a seguinte: haveria a hipótese de promover, isso nós perguntamos para o outro candidato também, eu vou perguntar para você, haveria a hipótese de promover a vinda dos jogadores do time profissional em determinadas datas no clube, para que o sócio possa, eventualmente, vê-los, etc. Há alguma proposta nesse sentido? Isso, claro, atrairia mais sócios para o clube. É possível isso, sim ou não, Gobi? Perdão, eu não peguei o início. É possível? É possível você conseguir trazer jogadores mesmo do time, eventualmente ao clube, para fazer isso uma promoção do clube. Ou seja, possível. É possível? É possível. Você acha que você conseguiria fazer isso? Trabalho de marketing. Sim, mas é possível? É possível. Sim, ok. Já se faz tarde, Gobi. Tem mais uma pergunta aqui interessante. Pois não. E também vamos estudar, fazer ao contrário, levar o sócio ao CT. Ok. Há uma pergunta aqui interessante, eu vou fazê-la, ok? Com permissão dos meus amigos aqui, porque nós já esgotamos as perguntas. A pergunta que se faz é a seguinte: olá, Mick, uma pergunta. Vimos muitos presidentes do clube se aproximando do presidente da República nos últimos meses. Gostaria de saber do senhor Gobi o que ele acha dessas barganhas políticas e se vê simpatia, se tem simpatia pessoal pela visão de Bolsonaro na política. Acrescente em saber qual a opinião sobre o projeto de clube-empresa no Congresso. Obrigado. Não vou divulgar o nome da pessoa, claro. Sim, claro. Em primeiro lugar, clube-empresa está muito longe para se falar. É algo... Se o voto do fiel torcedor de ser sócio já é um tabu, falar de clube em empresa é inoportuno, não passa nem na porta do Parque São Jorge. Então, não vamos perder tempo com isto. Bom, ser eleito presidente do Corinthians, a minha relação com o presidente da República, seja ele quem for, será protocolar, de presidente para presidente. O presidente da República tem que ser respeitado pelo cargo dele e assim será. Nada mais. Seja quem for, como o governador e o prefeito e etc. Ok. Eu só gostaria de reiterar, Gobi, a nossa satisfação em tê-lo, porque já é tarde, né? Já estamos chegando a 9h30, não é? E eu, particularmente, e acho que a turma do Garra, a turma dos Mosqueteiros, não é? E a turma do Society, nós gostaríamos muito de reforçar a ideia de que uma possível proximidade à eleição, você participasse de um debate com os outros candidatos, claro, com regras bem definidas por todos vocês, não é? E que a gente possa fazer isso pelo bem do Corinthians. Eu te dou, se você pode fazer as suas considerações finais. Foi um prazer tê-lo aqui, ok? Espero que todos que tenham participado aqui da live tenham recebido as informações necessárias, né? Tá com a palavra você, Gobi. Fique à vontade. Obrigado a todos. Obrigado a você, Mick. Obrigado aos sócios e os ouvintes, aos assistentes. Fica o meu compromisso de comparecer em eventual debate. E falar de Corinthians é sempre bom, né? Eu acho que esse processo é importante.
todos têm que dizer aquilo que pensam, que pretendem, e é isso. E o sócio é o senhor de tudo e o poder emana dele. E vamos para frente e vai Corinthians. Obrigado pelo ESA, por todos, Sarquis, Orreda, grande parceiro querido, e um abraço, Faustinho, e vai Corinthians. Obrigado a todos, pessoal. Boa noite, boa noite. Muito obrigado. Estamos à disposição dos próximos candidatos. E perguntas, se quiserem mandar para nós as perguntas, faremos as perguntas para os candidatos. Muito obrigado, muito obrigado. Desculpem-me alguma coisa. Gobi, te espero na próxima. Tchau, tchau, gente. Henrique, foi um prazer. Foi um prazer. Até logo. Tchau, tchau.